Pessoal, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 14. A gente está dando início agora à nossa aula, nossa live, né, para esclarecimento de dúvidas sobre diodo Zener. E eu vou aproveitar esse momento aqui para fazer uma recapitulação do que eu comentei ali, fazer uma lembrança do que eu comentei ali no WhatsApp, tá? Que é o seguinte: agora a gente vai iniciar um novo processo nesse procedimento de ensino remoto, tá? Que foi liberado pela reitoria e a gente vai fazer as avaliações para fechar o bimestre, tá? Então tem algumas datas aí que eu vou definir das avaliações, em breve, essa semana ainda eu defino, e conforme eu falei ali no WhatsApp também, as listas vão valer um pouco mais, já que as listas agora está sendo o feedback de vocês, tá? Então elas vão valer um pouco mais. Exatamente pelo fato de valer um pouco mais, eu dei um prazo, conforme eu escrevi ontem, segunda-feira, ontem, né, no WhatsApp. Eu dei um prazo até essa sexta-feira para quem não entregou alguma das listas anteriores, que entregue então até sexta-feira. Tem até sexta-feira para entregar então a lista 3, 4, 5, 6 e agora 7 a de Zener. São 5 listas então, tá? A 3 e a 4 que eram juntas, a 5 que é curtinha, que é de grampeador e limitador, e a 6, vai. 3, 4, 5, 6 e a 7. Então, desculpa. Então a 3 e a 4. Desculpa, esquece. A 3 e a 4, que é de retificador. A 5 é fonte sem transformador. A 6, que é grampeador e limitador. E a 7, que já estava para agora, que é Zener. Então são 5 listas, tá? Quem não entregou alguma dessas listas, use essa semana para fazer isso. Eu estou à disposição aqui na live agora para a gente tirar dúvidas. Estou à disposição no WhatsApp também. E as listas vão valer 3 pontos agora. Então não deixem de entregar, tá? Além das listas, vão ter as avaliações, que até sexta-feira eu defino direitinho como é que vai funcionar as avaliações, e daí vocês vão ter uma semana para fazer a avaliação. A gente vai estudar ainda como é que vai ser. Tudo bem? Pessoal, deixa eu ver aqui se tem algum recado. Bom dia. Maria Marques escreveu não, eu não entendi porque esse não, e antes ali já eram respostas, porque a gente tinha iniciado uma conversa, né? Vocês têm alguma dúvida com relação às listas? A lista Zener, as listas anteriores, se alguém tiver também, quiser aproveitar e esclarecer, alguém que deixou de entregar ou entregou e também ficou com dúvida, vamos aproveitar esse momento então para tirar dúvidas, tá? Fala, Joaquim. Como calcula a corrente Zener? Bom dia. Como calcula a corrente Zener mesmo? Oi, Joaquim, depende do circuito. A corrente Zener você vai calcular da mesma maneira que você calculava no diodo normal. A diferença, o que é? É que no diodo normal, quando ele está direto, cai 0,7 sobre ele, aí você vai fazer a lei de Ohm na resistência que está em série. No Zener, vai cair a tensão de Zener sobre ele, se ele tiver reverso, e daí o resto da tensão cai na resistência em série, e você faz lei de Ohm. Se ele tiver direto, vai cair 0,7 sobre ele, o resto cai na resistência do circuito e você calcula. Entendeu a lógica, Joaquim? Tem algum exercício específico? Entendeu? Pedro. Rodrigo, na lista de Zener eu fiquei em dúvida sobre como se faz a 414. Então vamos ver a 414. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui antes de compartilhar.
O José Gabriel fez uma pergunta aqui, depois eu respondo, tá, José Gabriel? Depois eu vou marcar como não lida, perguntou aqui no WhatsApp, eu respondo depois para a gente poder continuar. Eu vou compartilhar aqui a tela. E a gente vai... Vocês estão vendo a tela aí? Vamos seguir... Sim, beleza. Então vamos seguir. Quem fez aqui a primeira pergunta foi... Pedro Henrique, 4,14. Eu fiquei em dúvida... Rodrigo, na lista de Zener, eu fiquei em dúvida sobre como fazer a 4,14. Aparece para vocês aí a tela, né? Então, 4,14. Sim. Então vamos lá. 4,24. Na figura 4,24A, essa aqui, RL pode variar de infinito a 1K. Ou seja, é um aberto até 1K. Se o ZZT, quem que é ZZT? Eu respondi, alguém me perguntou lá no WhatsApp, né? Eu respondi, ZZT é a resistência de Zener total, tá? Em alguns momentos, em vez de chamar de R de Z, ele chama de Z de Z, tá? Z de Z total é resistência de Zener total. Se a resistência de Zener total é igual a 10 ohms, qual a variação de tensão na carga ao longo dessa faixa? RL pode variar de infinito a 1K. A questão é o seguinte, ele não fala que está variando aqui, isso que é, né? Ele não está dizendo que tem variação aqui. Se não tem variação aqui, então não tem ondulação. Então isso aqui é fixo, tá? Então aqui é fixo em 40 volts, sem ondulação. Aqui tem 10 volts. O que eu preciso fazer? Eu preciso abrir esse circuito aqui, primeira coisa, abrir ele e verificar se tem no mínimo 10 volts aqui, considerando o RL aberto, que é infinito, e o RL 1K, tá? Então eu preciso fazer essa conta. Então se eu considero 40 e aqui for infinito, tá? Que seria o aberto, tá? Então quanto que eu vou ter de tensão daqui para cá? Vamos lá. Vou deixar para vocês me responder. Quanto que eu vou ter de tensão daqui para cá? No caso, então que aqui é infinito e eu tirei a carga. Eu vou ter exatamente 40 volts, exatamente, aqui. Se eu tenho 40 volts, então meu V de Thevenin é maior que o V de Zener. O V de Zener é 10 volts, tá aqui. Então meu V de Thevenin é maior que o V de Zener. Então beleza. Vou colocar aqui. V de Thevenin maior que o V de Zener. Então, ok. Tá? Então ele vai travar em 10 volts. No caso daqui valer 1K, então vamos lá. Se aqui valer 1K, o que eu tenho? 1K5 e 1K, e 40 volts. Quanto que vai valer essa tensão aqui? Como que eu faço o cálculo dessa tensão? Me ajudem aí, pessoal. V de Thevenin vai valer quanto? V de Thevenin é igual... João já fez o resultado ali, 16. Mas como é que é feito esse resultado? 40 vezes 1K dividido pela soma dos dois. Dividido por 1 mais 1,5. Tá? Então vai ser igual a 40 dividido por 2,5. Que vai dar 16 volts. Beleza, é 16 volts, esse Z entrava em 10, então ele vai funcionar tranquilo. Aí ele fala ali da resistência de Zener, só que não tem como a gente calcular isso aqui se ele não deu variação na entrada. Então simplesmente
não tem variação. Qual a variação de tensão na saída ao longo dessa faixa? Se ele não dá ondulação na entrada, não tem como calcular. Então, simplesmente é verificar que ele vai travar em 10 volts para os dois casos. Certo? Precisaria ter dado a ondulação na entrada. Digamos que a ondulação é 1 volt. Tá? Aí faria o cálculo. Cadê o... Fiquei em dúvida sobre como fazer 414. Por isso que você ficou em dúvida, Pedro? Realmente ele não deu ondulação, né? Você precisa calcular a razão de ondulação, R onde vai ser igual RZ, que ele deu, sobre RS, que também é dado, 1K5, tá? Beleza, você consegue calcular a razão de ondulação, mas você não consegue calcular a ondulação na saída, ver onde na saída, vai ser igual razão de ondulação, que você já consegue calcular ali sem problema, razão de ondulação, vezes a ondulação na entrada. VS onde? Né? Variação da entrada ali. Tá? Então a ondulação da saída vai ser a razão de ondulação vezes a ondulação da entrada. Como já não tem ondulação na entrada, não tem como calcular. Porque ali a tensão de TV não é de 40 volts que você fala. Sim, é 40 volts fixo. Eu não falo da ondulação. Então realmente aqui não teria como calcular. Esse exercício, para obter a variação da tensão na saída, precisaria ter ondulação na entrada. Tá? Eu vi uma questão na internet dessa e tinha uma variação, mas eu não sabia como chegar. De ordem de milivolts. Então, mas precisa ter aqui na entrada para calcular. Vamos voltar lá. Onde que eu parei? Estou com dúvida na 414. Bom, acabei de... O Otávio também perguntou da 414. Na questão 410, para calcular IL, você utiliza o V de Thevenin ou VZ? Então vamos lá. Questão 10, essa aqui. Na figura 424A, que é essa, qual o valor aproximado da corrente de Zener? Vou apagar tudo aqui. Valor aproximado da corrente de Zener para cada uma das seguintes resistências de carga. Então ele fala aqui que essa resistência é de 100K, 10K e 1K. Valor aproximado da corrente de Zener. Como que a gente faz? Se você tem o valor dessa resistência aqui, tá? Se você fez o cálculo, aquele cálculo, e viu que vai cair 10 volts, veja bem, para 1K a gente viu aqui que ele cai 10 volts, que dá 16 volts, né? Se para 1K dá 16 volts, os outros casos também vão dar, tá? Vão dar valores maiores até, porque a resistência é maior. Então ele vai sempre travar em 10. Se ele trava em 10, se ele trava aqui em 10 volts, o que acontece? O que sobra para essa resistência aqui? Exatamente, 30 volts. 30 volts, lei de Ohm, qual que é a corrente que passa aqui? V de RS. V de RS igual a 30 volts. E S vai ser igual a 30 dividido por 1,5K. Isso vai dar 0,2 ampere. 0,2 ampere é 200 miliampere, não 20, né? 30 dividido por 1,5
Então não é 0,2, 0,02, tá? Vai dar 20 mA. Isso, 20 mA. Essa é a corrente IS, tá? Se eu tenho uma resistência aqui, que ela pode ser 1K, 10K, 100K, eu vou calcular a corrente aqui também. Como que eu calculo essa corrente? Primeira coisa, quem que vai ser o V de RL? V de RL vale quanto, pessoal? VZ, exatamente. Então vai valer 10 volts. Se o V de RL vale 10 volts, eu calculo I de RL para cada um deles, tá? I de RL para 1K. I de RL para 1K vai dar 10 mA. I de RL, vou colocar aqui, peraí. I de RL igual P de RL dividido por RL, certo? Então, I de RL de 1K, 10 mA. I de RL de 10K, 10 volts por 10K vai dar 1 mA. 1 mA. E o I de RL? I de RL, quando RL valer 100K, vai valer 0,1 mA. Certo? O que acontece então? A pergunta era: qual o valor aproximado da corrente de Zener? Então, IZ veio de Kirchhoff aqui, tá? Corrente de Zener tem que estar nesse sentido aqui, para ele estar conduzindo o reverso, né? Então, IZ é igual a IS menos IRL. Então, para cada um dos casos, vai ser o quê? Vai ser 20 mA, esse valor aqui, menos um desses aqui, tá? Então, IZ igual a 20 mA menos I de RL. Aí, dependendo de cada um dos casos aqui, vai ser 20 menos 10 vai dar 10, 20 menos 1 vai dar 19, 20 menos 0,1 vai dar 19,9 mA. Então, com isso, eu calculo a corrente no Zener para cada uma das resistências, certo? Vamos voltar ali. Deixa eu seguir as perguntas aqui, pera aí. Se tiver de outra lista, pode perguntar também, viu? Quem ficou devendo lista. Na questão 410, para calcular I de RL, você utiliza o V de Thevenin ou o VZ? Ah, entendi a pergunta. Você utiliza o VZ. Você poderia calcular o V de Thevenin aqui, a gente já fez isso, quando a gente fez essa aqui. Na verdade, eu não fiz de novo, porque para 414 eu já tinha feito, tá? Mas o V de Thevenin a gente só calcula, pessoal, para saber se ele vai travar na tensão de Zener. Ou seja, se eu quero verificar se o V de Thevenin é maior que o V Zener. Isso aqui é importante. Se eu verificar que isso está acontecendo, ele vai travar na tensão de Zener. Beleza, travou na tensão de Zener, aí eu faço todo o cálculo aqui como? Utilizando a tensão de Zener, que foi o que eu fiz. Tá? Então, utilizei aqui, subtraí a tensão de Zener para fazer lei de Ohm e utilizei a tensão de Zener na carga aqui, ó, V de RL. Certo, João? Acho que era essa a pergunta, né? Porque ali a tensão de Thevenin é de 40 volts que você fala. A tensão de Thevenin aqui vai ser de 40 volts, foi o que eu expliquei no caso em que eu utilizo a carga infinito, ou seja, aqui está aberto, a hora que eu tiro o diodo, aqui, daqui a aqui eu tenho 40 volts. Joaquim, onde estariam a tensão V onde e VS onde? Qual a diferença entre elas? Joaquim, de qual exercício é essa pergunta aqui? Só para eu entender. A gente está chamando nos cálculos, pessoal, VS onde? Eu vou abrir aqui
a apresentação para facilitar, tá? VS onde é a tensão de saída do retificador. Ou seja, é a tensão que vai entrar no meu circuito com o Zener, tá? Então é essa tensão aqui, ó, a tensão que está entrando no circuito com o Zener. Apesar de eu estar chamando de VS, S de saída, é porque é a saída do retificador. Conforme eu mostrei aqui, né, na videoaula, né, na saída do retificador aqui, ó, tá? Essa é a saída do retificador antes do Zener, tá? Ele vai ter um sinal de saída e depois o Zener ele trava. Então, o que entra no circuito Zener é a saída da parte do retificador aqui antes, retificador com filtro. Por isso que eu chamo VS onde, tá? É esse valor aqui, ó, que a gente já viu como calcular, o VS onde, lá dos retificadores. Certo, Joaquim? E daí na saída, né, lá na carga, o VRL onde, a ondulação, ou VRL onde, ou delta VZ, né, que eles estão em paralelo aqui com o Zener, é o que varia na carga, tá? Entendeu, Joaquim? Na 414 pode dizer que não tem variação, sim. Como encontramos o R onde? O R onde está aqui, ó. Normalmente a gente utiliza as resistências para obter as tensões, ou se eu der as tensões que eu quero, aí eu calculo as resistências para montar o circuito, tá? Ou seja, ou eu dou um circuito e calculo as tensões, ou eu dou as tensões, calculo R onde e calculo, a partir do R onde, calculo as resistências para montar um circuito que eu preciso projetar. Mais dúvidas, pessoal? Rodrigo, como que funciona a segunda aproximação? No caso do diodo Zener, Joaquim, e todo mundo aí, né? Pergunta do Joaquim. Como é que é a segunda aproximação? A segunda aproximação, para o diodo retificador, como é que funcionava? Olha só, para o diodo retificador, a primeira aproximação é 0, conduz, abaixo de 0 não conduz. Segunda aproximação para o diodo retificador. Até 0,7 ele não conduz, de 0,7 em diante ele trava em 0,7. No caso do Zener, a gente vai falar só sobre o lado reverso. Então, no diodo Zener, tá? Acompanha aqui na apresentação. No diodo Zener, na primeira aproximação, tá aqui, ó. O lado direto é 0,7 sempre. Na segunda aproximação vai ser 0,7 também sempre. Então, sempre aqui eu estou considerando 0,7. No diodo Zener ideal, eu considero que ele trava em 0,7 e que não tem variação. Ou seja, não vai ter ondulação, não vai ter razão de ondulação, a resistência Zener não interfere aqui, mesmo porque eu não estou nem considerando ela. Aqui eu considero a resistência Zener. Ou seja, para uma variação na corrente, vai gerar uma variação na tensão, porque tem uma inclinação. Essa inclinação é devido à resistência Zener. Então, ó, uma variação na corrente gera uma variação na tensão. E o que gera essa variação? É exatamente a resistência Zener, tá? E essa resistência Zener, ela é responsável por quem? Para fazer o cálculo da razão de ondulação. Então, Joaquim perguntou ali, como obter a razão de ondulação? Tendo a resistência Zener, tá? E a resistência em série, eu calculo a razão de ondulação, e tendo a razão de ondulação e a ondulação na entrada, que é o delta VS, eu consigo calcular o delta VZ, que é a variação em cima do Zener, que consequentemente vai ser a ondulação na saída. Certo, Joaquim? Rodrigo, como que funciona a segunda aproximação? No que a resistência influencia? É isso que eu acabei de falar. É a resistência Zener que vai definir a razão de ondulação junto com a resistência em série. Nesse caso, a corrente Zener... Não.
Olha só, a pergunta do Joaquim é importante. A corrente Zener eu não calculo utilizando RZ. A corrente Zener eu calculo lei de Ohm aqui, lei de Kirchhoff, o que sobra passa aqui. Eu só posso usar essa regra aqui de VRI quando eu estiver utilizando o delta aqui, ó, o delta, tá? Então resistência Zener é delta VZ sobre delta IZ. Eu não posso falar que a resistência Zener é VZ sobre Z, certo? Se você utilizar aqui falando que RZ, deixa eu colocar aqui para rabiscar. Se eu tirar esse delta aqui, ó, e esse delta aqui, e falar que RZ é VZ sobre Z, usar a lei de Ohm aqui, isso está errado. Eu não posso fazer isso, tá? Porque isso aqui, ó, se eu tirasse o delta, seria equivalente a considerar que essa curva faz isso, ela sai do zero. Ela não sai do zero. Então eu não posso trabalhar com RZ, usar a lei de Ohm simples, tá? É igual a VZ sobre IZ. Isso aqui está errado, profundamente errado, tá? Porque teria que considerar dessa maneira aqui a linha da relação entre tensão e corrente. Não é o que acontece, tá? Eu tenho que considerar esse delta aqui e esse delta aqui, ó. Certo, Joaquim? Então eu não posso calcular IZ, a corrente Zener, IZ igual a VZ, por exemplo, 10 volts, dividido por resistência Zener. Não posso. Aqui está errado. Beleza? Para calcular o IZ é do jeito que eu falei. Vamos voltar aqui na apostila. Opa. Vou voltar aqui na apostila. Tá? Como que eu falei? Calcula a corrente séria aqui, pela lei de Ohm, subtrai uma da outra e vê quanto que passa aqui. Certo? Dúvidas, pessoal? Estão acompanhando? Posso fazer uma prova bem, com bastante pergunta difícil. Pega leve. Não, se vocês estiverem estudando, vocês vão conseguir. Se estiver fazendo a lista consciente, vai conseguir fazer, sem problema. Por isso que eu falo, vocês não estão falando, vocês estão só escrevendo, eu fico, às vezes não escreve, não dá retorno. Eu fico preocupado se está tendo aprendizado, o retorno, né, o feedback, né, se vocês estão conseguindo fazer a lista. Porque quando o pessoal escreve aqui, eu não vou acompanhando quem escreve, então de repente se tem alguém que não está fazendo, que não está acompanhando, acaba ficando para trás, né? É importante todo mundo estar atento a isso, tá fazendo a lista de exercícios, tirando dúvidas, tá? Mais dúvidas, pessoal? Nas outras listas? Pera, por favor, tô perando aqui então. Não pode perar muito. Enquanto eu vou perando, tem mais alguém aí com alguma dúvida? Na lista 6, 318. Na figura 329A, é esse aqui. Qual a tensão de carga ideal? A tensão de carga ideal é a tensão considerando
que os diodos são ideais, então que não vai cair 0,7 sobre eles, tá? Qual a PIV através de cada diodo? Aí Joaquim pergunta, por que a tensão em D1 é 2 VP? Olha só. O que ele pergunta que a tensão PIV em cada diodo é a tensão máxima reversa em cada diodo, tá? Então o que acontece? Ele vai carregar por aqui, um semiciclo negativo, vai carregar esse cara aqui com VP. Então ele sobe até VP. VP. Depois, no semiciclo positivo, vai somar essa tensão aqui, ele carregou, tá? Com essa tensão aqui, que agora é semiciclo positivo, é isso aqui. Então isso aqui vai ser somado com isso aqui, ó. Tá? Então essa tensão mais essa é o que vai estar sobre esse diodo aqui. Então nesse diodo eu vou ter uma tensão que vai chegar lá em 2 vezes VP. Só que depois, quando aqui diminuir, a tensão no diodo também diminui, tá? Então a tensão no diodo vai ser isso aqui, ó. Que é o dobrador, né? A gente já viu a tensão no dobrador de tensão. Ele vai até 2 vezes VP, tá? E ele desce até aqui embaixo, no diodo. No capacitor, ele soma isso aqui. A hora que eu pego essa tensão aqui, essa tensão somada com essa e passo no diodo, aqui ele vai ter o dobrador que ele vai manter lá em cima. Então ele sobe, opa. Ele sobe, depois ele sobe, e se não descarregar na carga, ele fica direto lá em cima. Mas no diodo ele fica variando entre 2VP e 0, 2VP e 0. Na verdade é 2VP menos 0,7 e menos 0,7, 2VP e 0,7 menos 0,7. Então quer dizer, a tensão máxima sobre os diodos, o que é? É 2 vezes VP. Considerando o diodo ideal, é 2 vezes VP, certo? 2,20. Não era essa a pergunta, Joaquim? Fiquei errado aqui agora. O Joaquim falou. Pessoal, se tiver mais dúvida, vai colocando aí, porque tô começando a ficar apertado para ir no banheiro. (2,20). Na figura 329C, qual a tensão de carga ideal? Qual a PIV através de cada diodo? Qual a tensão através de cada capacitor? Isso aqui a gente fez quando eu fiz a videoaula, né? Então, ó, considerando que é ideal, qual a tensão de carga ideal? Aqui ele vai dobrar, aqui ele triplica, aqui ele quadriplica. Então é 4 vezes VP. Qual a PIV através de cada diodo? Eu acabei de falar, cada diodo vai ser 2 vezes VP. E qual a tensão através de cada capacitor? Aqui vai ter VP, 2 vezes VP, 2 vezes VP e 2 vezes VP, não é isso? Porque a tensão D1 é 2 vezes VP. Na imagem C. É exatamente o que eu falei, no diodo 1, tá? É o mesmo caso daqui de cima. É o mesmo diodo que tá aqui, Então ele carrega aqui com VP, tá? E aqui, a hora que ele tiver no máximo o VP mais esse VP, é o máximo que ele tem, vai estar sobre ele. Vai somar aí. Caiu a internet, o Wi-Fi, eu tive que conectar o cabo aqui. Fazer uma maracutaia e conectar o cabo. Onde que a gente estava? Me ajuda a lembrar onde que a gente estava.
Estava explicando a questão pro Joaquim. Você entendeu já, Joaquim? Tá com dúvida? Já estava acabando, eu lembro, já estava nos finalmente. Na verdade, a pergunta que você fez, referente a 320, é a mesma aqui, né? A hora que você soma um sinal que vale VP, vocês estão vendo a tela aí, né? Um sinal que vale VP de pico com um sinal constante, lá em cima do diodo, então vai ter o quê? Vai ter isso aqui, ó. Algo em torno do VP variando. Então, vai ter menos VP até 2 vezes VP, menos VP até 2 vezes VP. Vai ter isso aqui sobre o diodo. Então, qual a tensão reversa máxima no diodo? É isso aqui, ó. Valor máximo reverso no diodo é isso. Que é reto. Valor máximo reverso no diodo é isso. Tá? É 2 vezes VP. Por quê? Porque quando ele está direto, ele está aqui no 0,7. Ele está virado para cima, né? Então a tensão, quando ele conduz, é nesse sentido, é menos 0,7, que ele está direto, porque está no sentido ao contrário, né? Para que fosse mais 0,7, tinha que estar nesse sentido aqui, ó. Tá? E o valor reverso é 2 vezes VP. Mais dúvidas, pessoal? Sim, sexta-feira eu vou mandar a videoaula antes de sexta, né? Eu devo mandar entre hoje e amanhã. Não sei se hoje eu consigo mandar, porque na verdade são 2 apresentações separadas, uma de diodos especiais e outra de optoacopladores, optoeletrônica. Entre hoje e amanhã eu posto a aula, tá? Vocês assistem a aula e a gente já tira a dúvida na sexta. Sexta é a data limite para entregar todas as listas. Então façam as listas até sexta-feira, tá? Quem não entregou ainda, faça a lista até sexta-feira. E na sexta eu tiro dúvida ainda se precisar de mais alguma coisa, tá? O grupo 9, apresentação prévia então para sexta-feira, de diodos especiais e optoeletrônica. Rodrigo, eu tinha perguntado sobre quanto que o capacitor iria descarregar na carga. Rapaz, deixa eu ver. Onde isso? Qual questão? Quando o capacitor vai descarregar na carga? Tá. Em qual questão? Nessa aqui? Você tinha falado que o Joaquim, negócio ele descarregar na carga, alguma coisa assim, eu queria saber, tipo, quando que ele iria descarregar? Em qual caso, Pedro? Então, você está perguntando, eu tinha perguntado quando que o capacitor iria descarregar na carga. Nesse caso aqui, em qual circuito? No Zener, nesse aqui do multiplicador, em qual caso? Nesse caso do multiplicador, tá. Olha só, a descarga no capacitor, ela está atrelada àquela formulinha que eu passei para vocês. Deixa eu abrir aqui. Que é isso aqui, ó. É essa aqui, ó. Tá? Essa mesma fórmula que está servindo aqui para o detetor de pico, ela serve para o detetor de pico a pico
e também ela serve aqui no dobrador, tá? Se a gente considerar que não tem descarga na carga, ele sobe e fica direto com o capacitor carregado em VP, né? Então esse carrega em VP e esse em 2 vezes VP. Se ele não obedecer isso aqui, ó, tá? Se o tal não for muito maior que o período, tá? Aí ele vai ter uma descarga. Então, ao invés dele ficar constante, ele tem a descarga. Então, quando que vai acontecer essa descarga? Nesse momento aqui, ó, quando o tal, se o tal não for muito maior que o período do seu sinal de entrada. Então, digamos que aqui é 1 kHz, tá? Então, o tal, que é esse capacitor, o tal na saída aqui, que é esse capacitor, e essa resistência, tá? Ela tem que ser muito maior que o período referente a 1 kHz, que é 1 milissegundo. Certo? Quando o capacitor vai descarregar na carga. É nesse caso que a gente considera que ele descarrega, então. Quando o tal é menor que o período. Se for maior, a gente considera que ele nem descarrega, que ele fica direto, constante, tá? Mais dúvidas, pessoal? Teve um blackout aí no meio. Eu acho que tudo certo, né? Se não tiver mais dúvidas, a gente finaliza, então. Tudo tranquilo, tudo ok, certo. Vamos finalizar, então, e daí sexta-feira a gente reúne de novo, tá? Falo novamente, pessoal. Avisem seus colegas, tem colega aí que a grande maioria fez quase todas as listas, tá? Coloque o nome de vocês aí, por favor, para eu considerar a presença na aula. E a grande maioria de vocês fez a lista, mas um ou outro aí esqueceu uma ou outra lista. Só tem um aluno que não fez nenhuma, tá? Então aviso aos amigos de vocês aí da importância das listas e façam as listas quem não fez até sexta-feira, então. Quem não viu no início da videoaula, hoje à noite vai ter uma reunião por videoconferência com os pais de vocês, tá? O professor Matheus e os pais de vocês. Então, dê uma força aí pro pai entrar no meeting, quem não conhece. O Matheus mandou o link lá na sala de aula do curso, da eletrotécnica mesmo, tá? Beleza, Joaquim. A Maria Eduarda estava, então, né? Então falou. Então até sexta-feira, pessoal. Vamos fazendo a lista e a gente vai conversando, tá? Até mais. Boa semana para todos.